O que eu tenho observado é que muita gente que termina o doutorado para por aí depois, tá? Eu encontrei uma aqui, uma moça de sobrenome, acho que é Simone, Simeonato, ela. Fez uma tese brilhante no Machado em 2012. Foi ler na Marmota, lá uns artigos iniciais do Machado, que eu encontrei na tese dela, o único lugar que tem digitalizado direitinho, que não preciso ficar pegando da Marmota para digitar, no português atual, né? Essa moça em 2012. Aí eu mandei para ela um comentário que estava aproveitando a tese dela, e ela me devolveu o seguinte no e-mail, tem o e-mail dela. Ah, Delma, é uma pena, tá? Eu terminei meu doutorado, comecei fazendo não sei o quê, nunca mais. Não vai dar sala de aula, vai ganhar salário, né? Prova para corrigir, trabalho para corrigir, família para cuidar. Foi pesquisadora, fez um trabalho maravilhoso, estacionou, porque aquele trabalho maravilhoso era para obter um diploma, fazer concurso e conseguir emprego. Olha que interessante. Quer dizer, até isso existe, né? A pessoa faz um doutorado, pesquisa pra caramba, publica uma tese de doutorado, ganha um diploma, faz concurso, daí a pouco vai trabalhar, ganhar dinheiro e nunca mais volta ao original do Machado. Aqui, nós estamos trabalhando aqui, Daniel, Adriano, o pessoal que está lendo mais os textos, né? Juliana também, a Márcia estava lendo muito antes, parou um pouco. Aliás, País das Quimeras, a Márcia leu. País das Quimeras e Uma Excursão Milagrosa. E o que tem aqui em País das Quimeras e Uma Excursão Milagrosa é o Machado fora do texto, como nas cartas do Freud, a gente foi ver o Freud fora do texto, né? O que tem de fora do texto no Machado não tem cartas, não. Consta que ele teria queimado as cartas todas no ano da morte dele, em 1908. Qualquer coisa que comprometesse intimidade, ele queimou. Mas é o suficiente encontrar o Machado que conta uma ficção, uma historinha, que então as pessoas leem, é o mesmo que escreve crônicas. A Márcia me falou assim, Adelmo, o Machado é mais direto nas crônicas, ele é mais... É porque aí ele está dando a posição dele, né? Ele não está fazendo ficção. Em 21 de dezembro de 1861, a gente vai ler aqui, ó, no Diário do Rio de Janeiro, disfarçado de Job, tá? Usa aquele chapéu assim para não ser reconhecido, né? É o Job. Pretende Eugênio Peletão que a mulher, com o andar dos tempos, há de vir exercer no mundo um papel político. Sem entrar na investigação filosófica da profecia, o jeitão do Machado é isso aqui, né? Diz que uma frase é uma profecia. A que dá uma tal ou qual razão à existência de certas mulheres da sociedade grega e da sociedade francesa, eu direi que é esse um fato que eu desejava ver realizado, em maior plenitude do que pensa o autor da profissão de foi, que é o Peloton. Eu quisera uma nação onde a organização política e administrativa parasse nas mãos do sexo amável, onde desde a chave dos poderes até o último lugar do amanuense, tudo fosse ocupado por essa formosa metade da humanidade. Essa é uma profecia, parece uma maldição, né? Agora, Adão, tá conseguindo me ouvir? Vai falar. Como você falou que a Márcia parecia e disse que parece que é menos figurativo, mas ele é mais petalógico, eu digo assim, é mais irônico nas crônicas. Apesar de ser direto, É. ele parece que é mais crítico.
mais irônico, mais debochado, mais petalógico. Eu quisera uma nação, ó, é por aí mesmo que a gente lê, né? Ele está fazendo uma piada aqui, mas é uma profecia que é uma, não sei se é uma premonição, se é uma praga que ele rogou, porque está funcionando, né? Eu quisera uma nação onde a organização política e administrativa parece nas mãos do sexo amável, onde, desde a chave dos poderes até o último lugar do peão, né? Tudo fosse ocupado por essa formosa metade da humanidade. Está acontecendo isso, a gente está vendo em todos os lugares mulheres. O sistema político seria eletivo. Daí ele começa agora com a zombaria, né? A beleza e o espírito seriam as qualidades requeridas para os altos cargos do Estado. Então, a mulher linda e espirituosa, ou seja, inteligente. E aos homens competiria exclusivamente o direito de votar, como se estivesse votando na Miss Brasil, né? Eu não sei em que ano que começou essa história de Miss Brasil, Miss Universo. Não devia ter naquela época. Que fantasia! Mas, enquanto esperamos a realização dessa linda quimera, ó a quimera aqui, e disse que era premonição, agora diz que é uma quimera, né? Uma profecia, né? Virou quimera. À mulher cabe outros papéis que, se não satisfazem a inspiração de um humorista, ó, podem contentar plenamente o espírito de um filósofo, de um cristão. É, por exemplo, o da mãe de família, anjo da sociedade, anjo da caridade. Adoçar os infortúnios da indigência e preparar cidadãos para a pátria, os guerreiros e os soldados, né? Então tem essa crônica aí do doutor Semana, aliás, aqui é o Job, né? É o doutor Semana, aqui é o Job. O Job escrevia no Jornal do Rio de Janeiro. Aqui eu comprei uma revista que não chegou ainda, que tem mais crônicas que encontraram agora recentemente, né? O Adelmo, o primeiro concurso de Miss Universo é 1952, eu olhei no Google agora. Ah, 52. E Miss Brasil, hein? As beldades brasileiras. Aqui, então, vou entrar agora. Um pedacinho aqui do Rei das Bagatelas, né? Que está lá no País das Quimeras, que quem leu, daqui a pouco a gente vai ler o conto. Eu trouxe para cá porque é um artigo. Estão marcados aqui. O Miss Brasil foi em 1954, no Hotel Quitandinha. 2 anos depois, né? É. Então, foi aí a primeira crônica. Agora vamos à segunda crônica, de 64. Aqui, Daniel, o que vai estar por trás da obra, escondido, tá? Vai ser aquela premonição, aquela profecia, que seria uma quimera, que é uma quimera marxista, né? De Marx. Karl Marx vai aparecer na Pena do Machado aqui em 64, ó. Mas ele vai estar falando o tempo todo aqui de maneira crônica, né? Sem assumir, tá? O comunismo vai estar aqui, ó. Mas vamos ler para ver que interessante que é a crônica, que o Machado é um comentarista, igual comentarista de futebol, comentarista político, né, social, das peças de teatro. Ele é um escritor que fica comentando o que se passa na cidade. E o comentário não quer dizer que ele esteja defendendo o partido político A ou B, né? Quero tratar os meus leitores a vela de Libra. Desta vez, não lhes dou simples notícias, dou-lhes um milagre. Um milagre? Qual? Suou sangue algum santo? Reconciliou-se a cruz, papel, com a doçura evangélica? Apareceu alguma ave rara? A fênix apareceu? O cisne preto? O mel branco? É o jeitão dele, né? O que apareceu que eu vou dar de notícia aqui na minha crônica na revista, né? Jornal. Não, leitores, nada disso aconteceu. Aconteceu outra coisa e muito melhor. Foi um milagre verdadeiro, um milagre que apareceu quando a gente menos esperava, como deve proceder todo milagre consciencioso. Um milagre positivo, autenticado, taquigrafado, impresso, distribuído, lido e relido. Um milagre semelhante ao casamento do Duque de Lauzun, que a bela Sévigné
dizia ser, entre todos os sucessos, o mais miraculoso, o mais incrível, o mais maravilhoso, o mais imprevisto e singular. Sucedeu isto em pleno parlamento, à luz do sol, no ano de 64, em presença de cerca de 500 pessoas, isto é, 1000 ouvidos, 500 pessoas dá 1000 orelhas, né? Que se não podiam enganar a um tempo, incluindo neste número os 2 ouvidos de um taquígrafo infalível que recolheu as palavras do milagre. Então tinha alguém lá no parlamento que fazia a taquigrafia do texto. Traduziu-se em vulgar e reproduziu-se no Correio Mercantil de terça-feira passada. Então a notícia que ele leu, ele rebusca, né? Ele faz sempre literatura, o Machado. Converte qualquer coisa em literatura. E houve então no Parlamento Brasileiro, à luz do sol, no ano de 64. A glorificação da invasão do México. Que gloriosa! Este acontecimento não podia deixar de entrar nestas páginas, a título de política amena. E desde já declaro que o tom de gracejo com que me exprimo resulta da natureza do folhetim e da natureza do milagre. Então, o folhetim que eu escrevo me leva a isso, eu então que eu li, né, e estou transcrevendo ao meu modo machadiano. Então, das duas naturezas, do folhetim e do milagre em si mesmo. Então, teve um milagre que foi a invasão do México. A intenção e a pessoa do representante da nação, ao todo o discurso pró-México, ficam respeitadas. Estava o México em debate? Não. O que se debatia era a dotação das augustas princesas, dotou as princesas de alguma coisa, cujo casamento se há de efetuar este ano. Então, este ano as que se casarem. Segundo anunciou Sua Majestade ao Parlamento, e que o país espera com a mais simpática ansiedade. O senhor Lopes Neto orava contra a elevação do dote, então elevou-se o dote, e desfiava as razões que tinha para isso. Uma parte anônimo desviou o orador e, deixando de parte a dotação de suas altezas, entrou Sua Excelência a dizer o que pensava a respeito do México. Pensa, Sua Excelência, que o novo império não é o resultado da invasão francesa, tá? Que Napoleão tinha invadido na Europa, mas apenas uma obra da grande maioria do país. Que a nova monarquia é uma monarquia constitucional. Estava modificando o modo de governar, as monarquias estavam mudando por causa da devaluação do rei da França em 79, fez a família real portuguesa viajar para o Brasil. Que o Império do México é em tudo igual ao Império do Brasil, que o México vai entrar em uma era de paz e prosperidade, que o século não é de conquistas e, portanto, o México não é uma conquista francesa. Sua Excelência pensa ainda outras coisinhas que eu não posso reproduzir a fim de não alongar as proporções do folhetim. Vejamos agora o que pensa o resto do mundo, exceto a deputação mexicana, os notáveis, os procônsules de Napoleão, o governo francês, o monitor oficial, as folhas oficiosas de Paris e o senhor Lopes Neto. Não conto nestas exclusões, que eu excluí agora, os tomadores de apólices de empréstimo mexicano, porque esses, com certeza, não pensam nada. Arriscam-se em uma empresa, como se arriscariam a banca entre um valete e um ais. Naquela época não tinha ainda bolsa de valores, né, para investidores, porque está mudando o país, então a moeda, né, muda tudo, a economia pode ser vantajoso investir, né? O que o resto do mundo pensa em uma empresa, como se arriscaria uma banca. Ah, tá. Banca. Dos fatos anteriores, como dos fatos atuais, conquistas feitas pelas armas e apoiado no interior por um partido parricida. Parricida é o que mata o pai, né? Se a gente conhece do Freud, assim, a matança do rei, a matança do pai, né? Que já tem no Machado antes do Freud. É o totem tabu. Pensa ainda o resto do mundo. Que o Império Mexicano, filho do Império Francês, traz... Será que é filho do Império Francês? O México não é da Espanha, não. Traz as mesmíssimas feições do pai. Isto é, as leis de exceção, as instituições mancas, o reinado da polícia. Boa noite, Joelma. O adiamento indefinido do complemento do edifício, o adiamento que o próprio discurso de Maximiliano deixa entrever menos claramente que o célebre discurso de Baudot.
que entre aquele império e o império do Brasil, ninguém pode achar afinidades possíveis, nem quanto às origens, nem quanto a esperanças futuras. Também ó, a gente tem que ler muita coisa para encontrar esse pulo do gato do Machado de Assis, tá? Que qualquer que seja o estado de um país e qualquer que seja a probabilidade de pronta regeneração, depois de uma nova ordem de coisas, nenhum outro país pôde impor-lhe um governo estranho. Nessa imposição do governo estranho, nós estamos rastreando aqui, farejando por detrás da cena o Marx, né? As revoluções marxistas na Europa. Seja república, seja monarquia constitucional ou absoluta, seja governo aristocrático, democrático ou teocrático. E tendo o Império Francês imposto um governo estrangeiro ao México, tá? Então, o Império Francês impôs um governo estrangeiro ao México. Eu não tenho essa história, teria que consultar, né? É possível, então, que a mudança lá esteja... Ou a mudança indireta. O Machado não tem nada a ver com a realidade, ele só fica fazendo ficção. Aqui, essa imposição pode ser também devido à queda da Bastilha, né? Impôs indiretamente, assustou, né? Como fez a família real portuguesa fugir para o Brasil. Impôs, então, um governo ao Brasil diferente do que tinha antes. Acontece que o último argumento do senhor Lopes Neto é um argumento falso e virado ao avesso, o qual pode ser virado deste modo. A expedição francesa foi uma conquista, portanto, o século ainda é de conquistas. Que a grande maioria do país... O Machado não dá uma notícia, né? Ele aproveita para fazer isso aqui, tá vendo? Que a grande maioria do país é semelhante àquela grande maioria de uma ópera espanhola, onde Astúcio, presidente de um conselho composto de sua mulher unicamente, declara que, em vista da maioria, não pode admitir como cantora a pretendente castelhana. Que a tranquilidade do México é coisa problemática, à vista das guerrilhas, ó, que ainda corre o país, e das dissensões que já lavram entre os franceses e alguns homens influentes do partido que a França foi ajudar. Vamos prosseguindo. E, em face de tal futuro, é parlamentar que o jovem imperador Maximiliano, que deve ter assumido, então, lá na... Aliás, devia ter sido deposto, né? Troca de governo para a República, né? Se metesse em uma aventura tão arriscada, sem reparar que serve aos interesses, que no Brasil também estava começando a discutir a troca de Dom Pedro II, né? E aos caprichos de um governo estrangeiro e violador dos princípios que tão alto proclamam. Que, dadas todas estas razões de princípio e de fato, deve ser coisa de espantar ouvir-se um deputado no parlamento brasileiro, à luz do sol, no ano de 64, que é o Lopes Neto, né? Glorificar a expedição do México e tecer loas à generosidade de Napoleão. É isto o que pensam e sabem todos, menos aqueles que eu excetuei acima, e como nas exceções só há um brasileiro, que é o senhor Lopes, eis porque julguei dever mencionar antes de tudo este espantosíssimo milagre. Converteu, então, a notícia desse milagre. Diria acaso o senhor Lopes Neto, a mesma coisa se qualquer governo estrangeiro mandasse uma esquadra às nossas águas? Mandou para o México, para cá não. Rasgasse as nossas, aqui tem um erro, né? Rasgasse as nossas instituições, dissolvesse os poderes constitucionais, derrubasse o trono e plantasse o quê? A melhor utopia, olha aqui a utopia, Daniel, do governo possível. Não diria, de certo, e é isto que eu deploro, é esta alteração dos princípios segundo as regiões, que faz dizer, com Pascal, aí vai francês aí, sem querer, voltando ao folhetim que eu estou escrevendo, né, uns áreas de política nova, mudo de rumo. Por exemplo, faço uma perguntinha à Cruz, órgão da sacristia da Candelária, então ele vai mudar para a religião. A Cruz parece olhar com bons olhos a expedição francesa no México, né? Sem dúvida, por lembrar-se que ela achou um esteio no Partido Clerical do México, então deve ter algum clérigo. E isso agrada a Santa Sé. Sabe acaso a Cruz que já as coisas não andam bem entre os generosos estrangeiros e os pastores da igreja mexicana?
Sabe que o arcebispo do México declarou em um escrito que a religião e seus ministros eram mais infelizes sob a ditadura francesa do que sob o governo de Juarez? Vamos ver aqui que quando eu faço o mouse correr, perde muito. Bom, vamos dar um pulo aqui então frente, né? E depois desse assunto mais ou menos incandescente, leitores, passemos a falar do inverno. É amanhã o dia designado nas folhinhas do Leverte e Brandon que a entrada solene e oficial deste hóspede, que é o inverno, está entrando, né? Por lá para frente. Falando da temperatura no Rio de Janeiro. Desta vez, nada nos falta relativamente. Vou dar um salto aqui agora para teatro. Ele vai comentar, depois, falando política, temperatura, né? Como é que está o clima, agora o teatro. Desta vez, nada nos falta relativamente. O mundo elegante pode ir dos salões do clube às reuniões particulares, daí ao teatro lírico, onde uma companhia, tanto ou canto regular, executa 3 vezes por semana as obras dos mestres da arte. Aplaudirá aí a voz agradável e a arte mímica de Isabel Alba, cujo talento, sem pretender arcar com as altas capacidades líricas, sabe conquistar um aplauso simpático e justo. A gente não tinha visto nenhuma vez essa Isabel Alba lá na Semana Ilustrada, mas aparece aqui. O Machado vai noticiando as peças de teatro que chegam para a família imperial assistir no Rio de Janeiro, né? Na época aqui, o Rio de Janeiro, que mandava no Brasil inteiro, né? Família imperial no Rio, no Catete ali, depois, mais na frente. E tudo acontecia no Rio. A isto acresce a presença do eminente artista dramática portuguesa Emília das Neves de Souza, que chegou ontem da Europa. Ele vai noticiando, ó. Chegou ontem da Europa, né? Está hospedado no hotel tal, vai tirar a apresentação amanhã à noite no teatro, não sei aonde. É um dos talentos mais celebrados de Portugal, em cujo teatro ocupa o primeiro lugar. Sua reputação atravessara de há muito o oceano e chegara até nós. A artista, tendo percorrido ultimamente grande parte do reino, lembrou-se de vir até as nossas plagas. É uma ocasião que nos fornece de apreciar e aplaudi-la. Aqui entra o que nos interessa, né? Lemos tudo isso para ver, assim, porque se você pega um fragmento só desse aqui e joga numa tese, doutorado, o Machado já tinha comunismo, né, tal, não sei o quê, descontextualiza, né? É igual você pegar uma entrevista do Lula, ou do Bolsonaro, ou qualquer político, e você faz um recorte de uma frase e diz, o Lula falou mal do Trump. Às vezes não, a frase é longa, a entrevista durou 1 hora, né? Então a gente não adota essa prática. Eu estou falando isso porque alguns que adquiriram o livro do Machado reclamaram assim, Adel, você faz citações muito longas, uma página inteira. Entende? Eu explico, olha, se eu for tirar só aquela linha do meio, que me interessa para direcionar o leitor, eu vou pilotar a mente do leitor e ele fica pensando uma coisa equivocada, né? O Machado é um comentador. Vamos ler então o comentário dele. Essa semana pude contar que foi rica em produções dramáticas, 2 comédias em um ato. 2 autores, um é estreante, que é o senhor Ataliba Gomensoro, estudante da Faculdade de Direito de Medicina. É um estudante ainda, hein? Em 64. Eu fui procurar aqui no Google, esse médico, Ataliba Gomensoro, depois ele aparece mais na frente, ele vai se tornando mais graduado na política do Rio de Janeiro. Já era um pouco porque sabia fazer uma peça de teatro também, né? Então já tinha uma inteligência fora do normal. Ele era leitor também, né? Então é um autor, o Ataliba Gomensoro, estudante da Faculdade de Medicina. Não assisti à representação, mas ouvi dizer que a comédia agradou muito, que é cheia de vida e movimento, e semeada de bastante sal cômico. Tem por título Comunismo. Foi apresentada no ginásio. Eu andei procurando essa peça, e aqui entrou um detalhe que eu estou em Vitória, né, longe de São Paulo, lá na biblioteca. Alguns pesquisadores, quando querem melhorar assim, a pontaria da tese, para eu comentar melhor, vão lá porque tem... A gente vai ver logo na frente aqui um caso desse. Tem como chegar e abrir os arquivos e consultar em outros documentos, outros jornais, que não estão digitalizados ou que estão, sei lá o quê,
e procurar saber quem é esse Ataliba Gomensoro, né? Essa peça de comunismo ficou registrada. O que dizia nessa peça? Mais na frente um pouco, em setembro, ó, aqui era o mês de agosto, eu acho, né? Foi em 26 de setembro. Voltar, 20 de junho. 20 de julho, 20 de agosto, 20 de setembro. 3 meses depois, tá? Ele vai voltar ao Ataliba Gomensoro. Agora não vou ler tudo de novo. Eu só li uma vez para dar um contexto amplo, né? É Machado comentador, né? Ele comenta as obras de Alencar, de Zé de Alencar, de todo mundo. Mas aqui ele vai voltar. É sempre interessante ler, assim, é divertido também ler as crônicas como se fosse um conto. Tá? A arte do Machado escrever, assim, como ele ia burilando, treinando sempre. Parece que ele escrevia noite e dia, né? Além da vantagem de vulgarizar a arte, vamos ler isso aqui um pouquinho mais, que tem a parte que interessa a ele, que é o... Tínhamos até aqui as máquinas de moer música, na expressão de um escritor ilustre. Agora temos máquinas para fazer músicas. De um lado era moer a música, o outro lado agora é fazer a música. O que é, em que pesa os fósseis, o supremo progresso do mundo e a suprema consolação das vocações negativas. E hoje temos máquinas de moer imagem e texto e transformar tudo em lixo, né? Basta ver TikTok sobrando. Daqui em diante, todas as famílias serão obrigadas a ter em casa uma máquina de fazer café e uma máquina de fazer música para digerir o jantar. Ele vai sempre fazer pedagogia, como diz a Juliana, é humor o tempo todo. Além da vantagem de vulgarizar a arte, o novo sistema é útil para a economia de tempo. Que máquina é essa que moía a música? Ele não disse, né? O tempo é dinheiro. Achar um sistema que habilite a gente a compor uma sinfonia enquanto fuma um cigarro de Sorocaba? Olha só. Parece até que já tinha IA, ó. Né? Um sistema, né? Inteligência artificial que vai compor uma sinfonia. Aqui, o Machado aqui antecipando a IA. Enquanto fuma um cigarro, né? Você digita lá assim, compõe uma sinfonia para mim, agora eu vou fumar um cigarro. É realmente descobrir a pedra filosofal. 3 vezes salve. Rei improviso. Rei improviso. Olha o rei caipora aqui, né? O rei do acaso. Que vales tu agora, velha inspiração? Os tempos de te enrugaram as faces e te amorteceram os olhos. Tens os cabelos brancos. Ele vai fazendo chantagem o tempo todo. Vê-se que a tua realeza chega ao termo. Você morreu, agora tem máquina de fazer música. É preciso abdicar e renunciar, então, né? Sôfregos de viver e de produzir. Queremos, em teu lugar, um rei ativo. Sôfrego, pim-pom. Um rei capaz de nos satisfazer, como o não fazes tu, que já andas trôpega de velhice. Se esse Machado não for perturbado da mente, a gente não sabe, né, para escrever assim. Tudo isto que acabo de dizer, diria naturalmente o leitor, se acaso estivesse na hipótese que figurei. Estas conversas semanais, como o título indica, produzem-se à medida que a memória vai despertando. Olha só, associação livre de ideias. Enquanto eu vou fumando meu cachimbo aqui, tendo as minhas ideias, né? Os sucessos e as reflexões vão caindo ao acaso dos bicos da pena. Sinceramente, viu? Se não for aqui o Simão Bacamarte, ó, escrevendo aqui, né? Essas conversas semanais, amigo leitor, que nós travamos aqui no jornal, como o título indica, produzem-se as medidas que a memória vai despertando os sucessos, os acontecimentos, e as reflexões vão caindo ao acaso no bico da pena. Assim é que ele vai pintando, o desenho dele é uma pintura, né? Assim é que, sem procurar um elo que ligue dois assuntos, passo de um a outro, ó. Nem vou ligar, não, eu vou pular para o próximo assunto. Quando o primeiro se esgota e o segundo vem procurar o seu lugar no papel. Então, o segundo assunto chega assim, ó, dando cotovelado no primeiro, deixa eu entrar aí no tema. Aqui vai entrar de novo.
Já tive a ocasião de falar no senhor Ataliba Gomensoro, jovem estudante de medicina, que há muitos meses fez a sua estreia literária com uma comédia num ato, Comunismo, representada no ginásio. O mesmo teatro representa agora uma nova comédia de Ataliba Gomensoro, denominado O Casal Pitanga, em um ato. O Casal Pitanga é um progresso sobre o comunismo. Ó, é uma peça melhor. No Casal Pitanga, a intriga é mais bem ligada e o movimento mais natural, posto que estas duas condições não estejam ainda aí cabalmente preenchidas. O diálogo e o estilo estão muito acima do diálogo e do estilo do comunismo. Mostra, então, que ele não tinha muito pendor para o comunismo, ele estava mais era comentando mesmo. Não quis detalhar o comunismo, né? Vê-se que a mão do autor, apesar de incerta e inexperiente, procura sentar-se melhor e busca corrigir nos trabalhos. Então, quer dizer, o autor da peça está melhorando, né? No dia seguinte, os desfeitos escapados do trabalho da véspera. O senhor Ataliba Gomensoro é um moço inteligente e possui aquilo que tanto realça a inteligência, que é a modéstia. É à sombra dessa modéstia que eu me animo a falar-lhe com franqueza. Aplaudo a descrição com que se vai ensaiando no gênero difícil da comédia, não querendo desde o primeiro dia expor-se a uma tentativa grande, mas infeliz. Presumo que o senhor Gomensoro, e vai falar do Gomensoro, não quererá ficar no campo da comédia de intriga. Outro campo imensamente vasto se abre aos que procuram alistar-se nas bandeiras de Plauto e Molière. Dois comediantes clássicos da história da cultura, né? Plauto é antigo, Molière é francês de 1700. Esse exige muito estudo e muita observação. Os aplausos que o público lhe deu convidam o senhor Gomensoro a não perder de vista aquelas duas condições. E ouvindo, como acredito, as palavras da crítica simpática, não se arriscará nunca a tristes derrotas. No desempenho da comédia O Casal Pitanga, distinguiram-se o Sr. Graça e a Sra. Elisa, então, dois atores que fizeram a peça O Casal Pitanga, que faziam os papéis dos dois pitangas. Na noite em que se apresentou pela primeira vez a comédia do Sr. Gomensoro, representou-se igualmente um diálogo cômico em que o Sr. Simões desempenhou o papel de um inglês. Esse desempenho foi excelente e o Sr. Simões mostrou-se artista na acepção elevada da palavra. O ginásio é agora uma das mais belas salas do teatro, depois que se acha pintado e adornado. Os leitores já sabem que no dia 15 de outubro se efetuará o casamento de sua imperial com o Sr. Conde Deu. Continua e vai embora. Então, lemos a passagem que interessava, que estava ensaiando o Gomensoro, né, o comunismo. Aqui em Focas Caldinas, uma peça de 65, um ano na frente, começa a aparecer uma menção à Sibéria como lugar de desterro, tá? Onde enviava os prisioneiros, né? O que interessa aqui agora a gente avançar um pouquinho é ver ali a continuação da, né? Aqui interessa agora a gente ver o seguinte. Nós estamos no ano de 68, né? 65, ó. Agora eu vou exibir aqui uma descoberta, tá? Da época, né? Aí que já entra o comunismo mesmo, propriamente dito, mas não na voz do Machado, é onde o Machado leu. É muito interessante ver como que o Marx estava, então, já iniciando a popularidade dele no Brasil. E logo depois disso aqui vem a Comuna de Paris, né? Olha aqui, Juliana, você vai gostar de ler isso aqui. Você pode fazer seu doutorado aqui em cima. Tratado sobre... Agora, eu estava vendo aqui que o Capital é de 67, né? Agora, eu estava vendo que o Capital de Marx é de 67, mas as ideias começaram um pouco antes, 15 anos antes, né?
E agora que eu estou tentando entender, que eu estou compreendendo a sua ligação do País das Quimeras e o porquê de refazer, talvez eu esteja entendendo a partir disso daí. Entendendo porque você É, está também guiando a partir das crônicas, né? isso aí, porque nas crônicas, um minutinho só, que tem um aqui pedindo o link. Nas crônicas, no País das Quimeras, ele não bota nada de comunismo, ele só põe indiretamente. O rei da bagatela, a massa quimérica, mas a massa quimérica vai aparecer aqui agora, a massa revoltada, hein? Olha a massa quimérica revoltada aqui para você fazer um bom doutorado, Juliano, um mestrado. Tratado sobre emancipação política da mulher, direito de votar por ARTS. Está meio apagadinho, mas está ali. Ela botou uma sigla, não teve coragem de identificar. Coragem não, ela usou uma sigla. Machado também usava a sigla, né? 1868. Pertinho de 66, que aconteceu a excursão milagrosa. Ele reescreveu, né? O que vai falar aqui? Essa ARTS, que depois foi identificada, tá? A mulher vive, geme em ferros. Então, a mulher está gemendo nos ferros, tá? É igual o escravo, né? Então, o escravo é que geme em ferro, né? Não queremos menosprezar. Boa noite, Ellen. Aqui, Ellen, nós vamos ler agora um tratado do direito de emancipação. Vamos ler, vamos voltar aqui para você pegar. 1868, no Rio de Janeiro, tipografia de Paula Brito, tá? Onde o Machado começou. Paula Brito já tinha falecido, ele morreu em 61, né? 7 anos depois, continuou a tipografia dele. Tratado sobre emancipação política da mulher, direito de votar. Autora ARTS, 1868. Então, vai dizer aqui no início o seguinte, que a mulher geme em ferros. Ela precisa do ferro para ficar gemendo nele. Diferentemente do escravo, né? Ele geme em ferro, mas aqueles ferros assim. A mulher geme em ferro dentro de casa. Não queremos menosprezar outros métodos de defender a mulher, mas o direito de votar é, na minha opinião, a pedra angular da empresa, desde que não só procuramos proteger a mulher, mas antes, pô-la em uma posição de se proteger ela mesma, sozinha. Vamos dar autonomia à mulher. Que depois ela será só censurada se não... Aquela participante feminista loura, quem é? Eu nem sei mais quem é. Que depois ela será só censurada se não desaparecerem todas as bárbaras e desiguais leis que desmoralizam a nossa sociedade. A relação do matrimônio, a propriedade, a administração, o usufruto, entretanto, nós confessamos que, para a esperança dos proveitosos empregos na sociedade, é um dos mais fortes estímulos à cultura intelectual. Escreve bem pra caramba essa mulher, hein? É suficiente para o nosso argumento a justiça natural, a política e os axiomas da liberdade determinam que direitos e obrigações, tributos e representações devem ser coexistentes e coextensivos, logo que a mulher, como individual cidadã, está exposta à punição por atos criminosos e atributos para socorrer o governo. Evidentemente, tem igual direito como os homens para votar, para o exercício destas leis e para a formação dos governos. Está coerente com o que o Machado escreveu em 61, tá vendo? Em 61, o Machado antecipou um comentário de que a mulher, né, ocupando todos os postos da sociedade. Em 68 surge o livro da senhora ARTS. Capítulo 4. A justiça natural e a política concedem igualdade civil à mulher. E desta opinião foram os grandes pensadores Platão, Mill e Condorcet. Mill, acho que é o John Stuart Mill, em inglês. É interessante a gente ver. Boa noite, Maria. É interessante a gente ver assim, como que teve uma corajosa, né, que veio publicar esse livro em 1868, então, né? E esse livro
Eu mostrei um pedacinho dele. Eu encontrei esse livro através de uma tese de doutorado. Eu vou mostrar agora aqui, voltar aquele texto então, né? O que importa aqui é a gente voltar lá no nosso eixo, que é o Machado. Como é que isso repercutiu na obra do Machado de Assis, o autor fora da ficção, mas presente? É como quando a gente lê a carta do Freud, que diz assim: em privado você pode falar a verdade sem dissimulação. Em público, apenas fases polidas que ninguém pode tirar nada. Então tem essa manha também aqui no Machado, quando ele mostra em um texto uma coisa, em outro texto outra coisa. Então, esse texto que nós estamos apresentando é Machado de Assis, leitor de Freud, o título, tá? Que está aqui em cima na barrinha aqui. Machado de Assis, leitor de Freud. Bem pequenininho. Aqui, olha, o que eu achei interessante é que em 1868, assim que saiu, no dia 22 de março de 68, no domingo, o Jornal do Comércio, que o Machado publicava e lia, tá? Publica um folhetim intitulado Será Sério? 2 dias após a obra ter aparecido noticiada para venda pela primeira vez no mesmo jornal em 20 de março. Tá? Então, sai o livro, 2 dias depois sai um comentário do livro. Neste livro, o autor anônimo, que é a RTS, narra alguns últimos acontecimentos da corte, dando início a sua escrita da seguinte forma. Aliás, é no comentário, né? Macacos me mordam. Se eu entendo nem metade das coisas... Porque já vem uma opinião masculina, né? Olha uma corajosa ali, ó. Macacos me mordam. Se eu entendo nem metade das coisas que por aí se dizem e escrevem. Não me refiro à discussão senatorial do Senado entre dois conselheiros que dizem um do outro o que a Mafoma esqueceu de dizer do toucinho. A respeito desse mistério, é mistério confessar que o que tem de dizer o dizem claramente sem refolhos. Sucede isto, porém, raras vezes, e o que ao menos para mim é infinitamente mais frequente é ler, meditar e, nem por isso, lucrar muito. Como, porém, duvido sempre de mim, quero consultar aos meus leitores a ver se lhes acontece o mesmo. Será que eles também, é sobre esse tratado da emancipação que está comentando. É tempo de se pôr termo a essas injustiças, e eu proponho que, para principiar, se dê uma remuneração condigna à autora do tratado, que acaba de publicar sobre a emancipação política da mulher. Esse é o direito de votar. O melhor prêmio que podia dar, quanto a mim, seria algum dos empregos que ela reclama para o seu sexo. Diz ela na página 96. O cara já leu o livro, que saiu 2 dias antes, já está fazendo uma crônica, hein? Citando o livro. A mulher pode servir em todos os empregos, como rainhas, espiãs de polícia, marechais, comissários, inspetoras de canais. Está no livro dela isso aí. E o cara comentando. Aquedutos, camareiras, governadoras das fábricas, inspetoras dos adros, das prisões, criadas de polícia, escrivãs, guarda-livros. O emprego de carcereiro foi sempre exercido pela mulher na Inglaterra. Credo. Na Inglaterra, o carcereiro era uma mulher. Vai saber, hein? Deles, pois, a escolha. Então, agora o autor volta. O que estava entre aspas, né? Está citando. Aqui agora volta ele. Deles, pois, dela eras, então, a escolha. Se quiserem, como ela, 2 páginas adiante, acrescenta. Alguma mulher aqui no grupo quer ser carcereira de penitenciária? Delas a escolha, né? Você está escolhendo isso? Estou, quero. Ganha bem, né? É um emprego de alta periculosidade, deve remunerar muito bem. Então, também empregos dos Correios, nós podíamos bem desempenhar. Não se veriam, de certo, essas desordens que se veem agora nas províncias. Nós, mulheres, organizaríamos melhor isso. Ponham-se no correio, no correio da corte, onde também não deixa de haver, de vez em quando, sua desordem. Aqui é uma tese de mestrado, tá? Que diz assim:
Casamento é sepultura de talento. É o título. Hoje está mais ainda, né, do que naquela época. Continuando. Quanto ao direito de votar, eu sou o cronista escrevendo sobre o livro que tinha saído. Quanto ao direito de votar, sua opinião que se conceda sem demora às mulheres, do que se tirará ao menos a vantagem de não termos tantos deputados feios. Elas vão escolher homens bonitos, né? Se quem tiver de apresentar a proposta nas câmeras tiver o tino de pôr a questão no termo do merecimento pessoal e declarar que quem votar contra, aqui já começa uma coisa muito curiosa. Naquela época também era assim, né? Você não pode ser contra a mulher, tá? Ele vai dizer aqui. Quem votar contra dará prova de que não confia no seu valimento junto das damas e se arreceia que elas lhe hostilizem a futura candidatura. Aqui a mulher, bicho, ela demorou mais de 100 anos para descobrir isso, tá? E o homem não pode contrariar a mulher. Porque ele está dizendo isso aqui há mais de 100 anos atrás, né? 160 anos, né? 140. Tá? Tiver o tino de pôr a questão no terreno do merecimento pessoal e declarar que quem votar contra dará prova de que não confia. Ele foi contra a minha proposta. É misógino, é machista. Tá? Uma deputada no parlamento, assim, se ela fizer alguma coisa lá, assim, se for contra, está sendo misógino, né? Pode ser preso. É que, mesmo entre os homens, não há um só que não tenha sua presunção, quando não absolutamente bonito, ou menos de muito capaz de agradar ao belo sexo. Depois do direito de votar, é muito natural que a formosa metade do gênero humano queira também o de ser votada. A questão, então, será unicamente de saber quem ficará em casa a criar os filhos. E se não se adaptar o costume, introduzindo na família galinácea, em que os melhores criadores de pintos não são as galinhas, nem o galo. Aqui eu fui na internet, tá? Jogando lá quem cria o pinto melhor, né? Se é a galinha ou é o galo. Aí. A resposta para essa charada é as chocadeiras. Então você tem o neném. É o marido... Estado, então, né? Hein? É o Estado que vai criar, então. Se não é o homem nem a mulher, não é o pai nem a mãe. É, as chocadeiras, é o Estado, né? Ele vai dizer assim que é a chocadeira aqui, ó. Então hoje seria o Estado. Ou máquina de incubação. Você tem um neném, fala assim, toma a incubadeira, tal, eu tô indo trabalhar também. Tchau, mozinho, amanhã a gente se vê em casa à noite, te vejo. Então o neném tá aí, já entrega a incubadeira. Por que não galinhas nem galo? Embora sejam os pais naturais, a galinha e o galo, as chocadeiras artificiais são consideradas melhores criadores, em larga escala, por permitirem o nascimento controlado, com temperatura e umidade reguladas, sem depender da galinha para chocar e do galo para ficar por ali. Então, vão surgir as crianças que estão surgindo hoje, né? Celular. É o Google, né? Talvez o Google. Aqui agora já são 8h50. Mas eu falo isso assim porque tem essas questões de taxa de natalidade e mortalidade. O Estado, quando quer, decide que tem que nascer mais crianças e quando quer, também decide que não pode nascer mais, tem que ter controle de natalidade, né? Então, assim, você terceiriza isso, e terceiriza a educação, e a questão da sua vida privada também vira vida pública, mais ou menos isso daí. E é o que está acontecendo hoje em dia, né? Ah, sim, é porque agora o lar da gente virou incubadeira, né? Quer dizer, tem a câmera filmando, o dono da incubadeira vê, é o Estado. Aqui, depois de 68, né, vai explodir em Paris a Comuna, tudo que acontecia em Paris era notícia quente no Rio, tá? Então vai entrar direto aqui, Comuna de Paris, tá? Aí o Machado vai aparecer, sempre disfarçado por semana, muito material ligado a primeira oportunidade que teve Marx de comentar. E o Marx publicou um livro sobre a Comuna de Paris. Estava vivo, né?
morreu em 1883, a Comuna de 1871. Primeiro experimento prático que transforma um livro em governo. É isso que o Machado vai fazer em País das Quimeras e Excursão Milagrosa. E como ele já tinha feito, por exemplo, em O Anjo das Donzelas, que a Cecília lê um livro e fica com pânico. Um livro não, lê 100 livros. Fica com pânico de casamento, influenciada pela leitura. O que a maquinaria do Machado vai ser sempre assim, denunciar como é que alguém faz a cabeça do outro. E o Marx entrou de sola nisso, né, transformando um livro em receita de bolo. Tá? Você fica tão convencido lendo aquilo, que está havendo muita injustiça social, que os pobres têm o direito a tomar a casa dos patrões, que eles pegam e vão lá e entram na casa que é para eles. Desse jeito. Tá? Então, aqui tem uma crônica maravilhosa, tá? Vou até ler essa crônica de 1870 de julho. Aqui é antes da Comuna de Paris, tá? Mas é uma crônica muito bonita. Engano-me, julho de 70, engano-me. A outra coisa que eu admiro mais, eu não sabia até aqui o que era a maçonaria. Na mesma ignorância, creio que estavam os próprios membros da maçonaria. Não sabiam também. Um jornal desta corte veio tirar-nos as cataratas dos olhos para ver melhor. A figura de linguagem que ele usa aqui. Eles não viam porque tinham cataratas. Acrescentando algumas palavras ao artigo de Minas Gerais, a fim de afastar os habitantes da corte da caverna de Satanás. Que lá dentro ninguém via nada. É a caverna de Platão. Antes de transcrever o pedaço magno do dito jornal, peço ao leitor que tenha presente ao espírito a pessoa do atual chefe do Grande Oriente do Brasil. Cidadão ilustrado, severo e honestíssimo, dotado de verdadeiros sentimentos religiosos. Agora veja o que é a sociedade a que esse cidadão preside, segundo o qual o jornal a que me refiro. A maçonaria é, ao mesmo tempo, um enorme pecado, um crime horrendo e um escândalo hediondo. Pecado enorme, porque é anticatólica. Crime horrendo, porque é antissocial. Escândalo hediondo, porque destrói a família. Maçonaria é um tipo de congregação social, né? Um clube fechado, que também professa uma certa fé e que não é ligada à religião católica, é anticatólica. Né? É antissocial porque é fechada, são entre eles que decidem os próximos grão-mestres, né? É anticatólica porque prega a indiferença religiosa, tolerância absoluta para todos os cultos. É antissocial porque prega o desrespeito às leis, pondo-se como juiz do Estado, julga o Estado, né? Patrocina golpes também. Destrói a família porque prega o comunismo da mulher e a abolição da propriedade. O comunismo da mulher, o que seria o comunismo da mulher? A mulher não é propriedade exclusiva do marido. Transformar a mulher em... A Comuna de Paris eclodida em 18 de março de 71, foi uma das mais importantes insurreições populares do século XIX. A capital francesa foi evacuada assim que as massas populares a tomaram. Isso foi em 18 de março. No Rio começou a surgir a notícia. 7 de maio de 71, doutor Semana, né, Machado de Assis, já vai escrevendo. Tá? Aqui nós vamos pular para frente, porque nós vamos agora ver País das Quimeras. O que que tem em País das Quimeras a ver com essa história toda, né? Aqui eu vou tentar ver se cabe os dois, porque lado a lado a gente vê melhor, tá? Aqui o Daniel fez um comentário, o Melk fez outro.
A Juliana estava lendo hoje. Eu coloquei lado a lado aqui, para a gente ler lado a lado, né? Ninguém explica, não tem nenhuma tese de doutorado. Se procurar o Google inteirinho, procurar em todos os lugares, você não acha ninguém comentando por que o Machado publicou 2 contos iguais e não explicou nada. Não tem nenhuma tese que investigou isso. O pano de fundo aqui, a gente já viu antes, seria, então, o Karl Marx como aquele sujeito que fez a mente, né, inclusive dos franceses, leitores de Descartes, muito racionais, mas que naquele momento, então, fervilhou na mente deles a ideia de tomar o poder. Em 1871, é bom lembrar que em 1789, 80 anos antes, a mesma coisa aconteceu quando mataram o rei, né? Houve a Revolução Francesa. A mesma capital de Paris, então, estava agora sob a influência do pensamento de Marx. Nós lemos aqui já uma crônica do Machado, no início dessa leitura de hoje, que ele estava sugerindo que no futuro é bem possível que as mulheres viessem a governar. 61. Em 68, saiu um livro de uma feminista, na época, né, percebendo, através do movimento de Marx, o direito, então, de o menor derrubar o maior, né? O mais excluído, enfim, isso aí que a gente já sabe. Então, em 62, pela primeira vez, publicou O País das Quimeras, onde surgiu com a ideia de um governo que tinha o rei das bagatelas e governando a massa quimérica. E esse governo estaria lá num país chamado Utopia, é onde o Tito viaja, levado por uma musa. No caso de Karl Marx, a musa é o amor dele por ele mesmo. Assim, eu gosto tanto de mim que eu escrevo um livro que vai influenciar a sociedade a modificar os países. Então, a namorada do Marx era a linguagem dele, a obra dele, os livros dele, assim, o prazer que ele tem de ser bem convincente. Olha, a gente pode tirar essa camisa preta e botar uma vermelha ou branca e dizer assim, agora eu vou defender o Marx. O Marx não estava completamente errado e ele é muito usado na Alemanha capitalista e é usado por qualquer lavrador rural, né? O que faz um lavrador rural? O que diz o Marx? O Marx diz que você trabalha de 8 às 12, 4 horas para o patrão. Nesse processo, você gera lucro na mercadoria, que é a sua mão de obra, e é remunerado nessas 4 horas. Se o dia tem 8 horas, as 4 horas seguintes, tudo que você trabalha não é seu, você dá de graça para o patrão, que é a mais-valia. O lucro não é seu, fica com o patrão. Então, o Marx, quando disse isso, o trabalhador ficou com o olho desse tamanho e falou assim, nossa, mãe, eu dou lucro para o patrão, esse lucro tem que ser meu. O lavrador rural ele já pensa assim, ele trabalha de 8 às 12 para comprar o milho, o feijão, fazer a horta, plantar, nascer e tal. Pega, leva para a feira e vende e ganha o dinheiro. Ele vai obter o lucro, que é o menos que ele gastou é o que sobra. Eu gastei R$ 10 para fazer um saco de milho, vendi por 20, ganhei R$ 10, é meu. Todo lavrador, todo pequeno empresário é um marxista. Ele tem que guardar tudo que ele ganha para pagar o aluguel, os funcionários, os impostos, talão de luz, etc., contador. O que sobra é lucro dele. Se ele guardar e reinvestir, o empreendimento vai crescendo. Então, a Alemanha capitalista adora ler o Karl Marx, não para fazer revolução, mas aprender a lidar com a economia. Então, eu tirei a camisa preta, agora vou botar de novo, vamos continuar aqui a interpretar a obra de Machado com essas duas camisas, porque o Machado não tem camisa nenhuma, ele só vai mostrar o seguinte, o que é você ser influenciado. Tá? Então, você sendo influenciado, você entra nessa fantasia que é uma... Como é que chama isso aí? É uma caricatura que ele cria. Ele cria aqui um meme. Hoje dá nome de meme, né? Assim, tudo é meme hoje. Ele cria um meme aqui, então, assim, um negócio que imita o outro, e que a pessoa monta aquele cavalo e vai para frente, vai repassando a mensagem. E está aqui, né?
no começo do País das Quimeras, de 62, ele coloca aí assim, aqui, Daniel, quando lado a lado assim, ou impresso, tá? E marcando com texto. Eu botei assim para poder facilitar todo mundo ver, porque seria complexo botar 2 PDFs, né? Quando ele publica uma excursão milagrosa, Daniel, se você pegar de novo, né, para ler. Boa noite, Melk. Obrigado por ter vindo, chegou um pouco Boa tarde. noite. Aqui, a gente já. Sim, você parecia que estava espionando e ficou sabendo, que entrou na hora que ia começar, né? A parte que está fora do texto vai ficar no YouTube, você pode ver amanhã. Aconteceu na primeira hora, de 8 às 9. Beleza. É o que está fora aqui que vai sustentar o texto. De qualquer maneira, você pega uma parte boa ainda, que é a comparação. Tem uma viagem milagrosa para contar aos leitores, ou antes, uma narração para transmitir. Então, ele vai transmitir a narrativa. Porque o próprio viajante é quem narra as suas aventuras e as suas impressões. Observa que não tinha isso lá de cá. Quando começa a ficar igual, é aqui, ó. Essa linha aí. Essa parte, então, não tinha. Então, ele vai dizer, no começo, que é o próprio viajante. Para quem trabalha com clínica, né, que assistiu o Congresso de Psicanálise, assim, é comum fazer igual o Freud, levar os casos clínicos para mostrar à sociedade onde é que estão as doenças que ninguém sabe qual é a cura, né? Eu tenho uma doença que ninguém sabe me curar. Então, só tem um jeito de mostrar isso. É falar assim, olha só como é que eles vivem dentro de casa. Então, o paciente é vítima de um ambiente, né? Quem leu Helena sabe que ela é vítima dela mesma, que ela sabia que não era filha de ninguém naquela família, mas ela aceitou entrar de olho grande na herança. Quando ela descobre que ficou toda vulnerável, todo mundo sabendo que ela entrou ali para dar o golpe do baú, que aceitou esse papel, ela então não se aguenta e morre de moral interna, né? Ela é consumida pela própria vergonha, o auto-narcisismo, o auto-moralismo dela, faz ela morrer, porque o padre Melchior, aquele negócio de incesto e tal, descobriram que não tinha problema nenhum incesto, não era irmã que é Estevão, não. Bom, enfim, está lá no livro. Então, quando vai narrar em nome do outro, é preciso dar a voz, que é o que o Machado faz mais na frente, né? Ele está dando a voz à Helena. Olha o que a Helena fez. Olha o que o comendador fez, que, na verdade, no início do testamento, o Machado põe uma frase, que o cara vai lendo reto para frente, passa reto ali, ele fala, nesse testamento tem uma falha e um excesso. Botei como herdeiro uma pessoa que não é, que é um excesso, então, e é uma falha que eu não confessei para ninguém isso. Ninguém sabe, só eu sei. Mas eu estou morrendo, então tchau. Isso é em Helena, de 1876, né? Aqui nós estamos em País das Quimeras, que é de 62, e uma excursão milagrosa, que é de 66. Então ele diz que o próprio viajante é quem narra, porque lá de cá não tinha isso, tá? Aqui era o Machado, era o narrador que estava narrando, do Tito. Isso vai repercutir no conto da seguinte maneira, que a Juliana percebeu bem lendo hoje isso, né? Eu fui marcando aqui de verde, né? Mais ou menos, porque é preciso ler o conto. Não vai dar tempo de ler o conto todinho hoje, né? Quando eu empurrei para baixo lá em cima, empurrou tudo para baixo. Aqui, tá? Tito levantou-se e recuou. Eu levantei-me e recuei. Não sei se Tito esperava. Era de esperar. Tito repetiu maquinalmente. Eu maquinalmente repeti. Quer dizer, você assume o eu, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tá?
Não tem inocência nenhuma aqui, né? Aqui o narcisismo responsável, ele vai ter que assumir. Não fui eu, tá? Eu não estava lá. A Maria G roubou um potinho de creme de leite, pegaram ela, disse, foi os pilantras que disseram que eu roubei. Não fui eu. Aí se matou. Então, aqui o Machado inclui a responsabilidade, tá? É aqui no meio do conto que ele acrescenta a diferença, ó. Aqui deixa de falar o autor, olha só, para falar o protagonista. Não quero tirar o encanto natural que há de ter a narrativa do poeta reproduzindo as suas próprias impressões. Fala aonde que você entrou, Dostoiévski. Porque no final, quando ele cai na Terra, né, ele cai da Sibéria. Eu perguntei ao colega que estuda aqui com a gente, o Vitor Sei, se existe algum documento, se tem como a gente confirmar isso, como é que tinha a notícia chegado, né, ao Rio de Janeiro da condenação de Dostoiévski em 1849. A primeira impressão, quando se viu em terra, foi a de satisfação. Depois tratou de ver em que região do planeta se achava. Podia ter caído na Sibéria ou na China. Verificou que se achava a 2 passos de casa. Ainda bem, né? Apressou-se o poeta a voltar aos seus pacíficos lares. Na edição de 66, como eu mexi lá em cima, né? Escorregou tudo, todos os encontros, ó. Mas é igualzinho esse parágrafo de cá, porque aqui acabou já o. A primeira impressão, quando me vi em terra, né? Aqui é me vi. Aqui a primeira impressão, quando se viu, ele, o título, se viu em terra, né? Então ele mudou. Fui eu que subi no palanque em 1848 para segurar o Manifesto Comunista lá na Rússia, né? Junto com um monte de outros anarquistas. E o czar pegou aquele bando e meteu no rabo deles, vocês vão ter tudo fuzilado. Dostoiévski foi salvo na última hora, porque alguma coisa aconteceu, né? Ele é escritor, ele entrou de gaiato no navio, ele não faz parte desse gente que está querendo derrubar o governo, não. Solta esse homem, leva ele para a Sibéria. Tito foi para a Sibéria, lá no País das Quimeras, né? A primeira impressão, quando me vi em terra, então ele se viu, eu me vi. Você pega o Manifesto Comunista, igual a Delma que fez, em 82, foi candidato a deputado estadual pelo PT, né? Quando me entrei com uma colega feminista aqui, que era muito boa, né? Então, me ferrei. Continuando aqui, então, né? Foi de satisfação. Depois, tratei de ver em que região do planeta que eu me achava. Né? Tito se achava. Eu me achava, né? Ele se achava. Pequeno detalhe, né? Eu me achava. Podia ter caído na Sibéria. Verifiquei que me achava. Dostoiévski, voltando, né, ele escreveu Memória da Casa dos Mortos, 62 saiu. 1861, acho que foi. Então, o que acabava de acontecer, o que acabava de me acontecer. Está aí a narrativa de Tito. Então, volta o autor agora, tá? Tito, vai lá e fala o que aconteceu. Foi isso. Terminou? Agora sou eu. Essa pasmosa viagem serviu-lhe de muito. Então, voltou a voz do autor. Desde então, adquiriu um olhar de lince. Escreveu Memória da Casa dos Mortos, Memória do Subsolo, aí, ó, Crime e Castigo. Desde então, adquiriu um olhar de lince capaz de descobrir à primeira vista se um homem tem na cabeça miolos ou massa quimérica. E mais, né? A massa quimérica, então, é aquela massa manipulada
E nós todos somos manipulados, tá? Se alguém falar com você assim, passe-me o sal, você vai lá e pega o sal. É um favor, né? É manipulação também, tá? Você é igual um controle remoto. É um biombo que vai lá buscar o sal e traz e entrega na mão do outro. Então, a linguagem é um controle remoto, né? Desde então, adquiri um olhar de lince e massa quimérica. Você nunca vai deixar de ter massa quimérica. Sempre você vai pedir, amor, vem cá, o que você quer? Senão não tem casamento, né? Não há vaidade que possa com ele. É demais. O que a gente leu lá no Machado, em Dostoiévski, em 1846, com 23 anos de idade, o Machado, o Dostoiévski publicou o seguinte conto. Como é perigoso... Como é que é o nome? Alguém que está com o Google aí podia olhar? Como é perigoso acreditar em sonho de vaidade. Por aí assim, se você digitar no Google, esse nome vem logo. Como é perigoso envolver-se com sonho de vaidade. Desde então, não há vaidade que possa com ele. Tito, né? Tito Dostoiévski. Mas, mal a ver, lembra-se logo do que presenciou no Reino das Bagatelas. Você gostou de ter ido lá no Reino das Bagatelas? Foi uma passagem ótima, né? Tinha até escravo sendo enforcado. E desfia sem preâmbulo a história da viagem. A gente tem 1000 maneiras de ler o Machado de Assis, tá? O Machado de Assis, e estou olhando aqui com o Daniel, e agora está ajudando aí também o Melk, a Juliana, se tiver mais gente podendo botar a mão na massa, igual a Márcia também, aliás. Tem a Márcia, né, a Juliana, o Daniel e o Melk. 4 leitores que estão acompanhando essa investigação detetive, né? Sherlock Holmes, que vai lá. Que é assim... sim, o Adriano também leu, agora que eu me lembrei. E tem outro rapaz que não vem nunca, porque ele atende nesse horário, que é o Luiz Fernando, ele também andou comentando. O Adriano comentou, eu acho que foi esse País das Quimeras com a Expulsão Milagrosa. 1000 maneiras de ler o Dostoiévski, do Machado, que é assim, que o Daniel começou a pegar ali aquela viagem à roda de mim, parece que ele percebeu 3 vezes a ocorrência aqui nesse texto. Eu nem estava muito atento a isso, porque ele põe no início, tá? A viagem à roda. Que é assim, a gente que no começo dessa leitura de hoje, nós pegamos a seguinte ideia. A pessoa vai na universidade, faz um curso de doutorado, publica uma tese de 300 páginas, faz prova para dar aula, vira professor e nunca mais pesquisa porra nenhuma. Encontrei uma moça aqui chamada Simeonato, 2012, ela fez uma tese de doutorado maravilhosa, lendo o Machado, assim como nós estamos lendo lá no começo da obra dele, e foi da tese dela que eu tirei vários textos que estão no livro do Machado. Aí eu mandei o informe para ela. Descobri o e-mail, mandei. E aí, Simeonato, você continua fazendo alguma investigação e tal, o livro? Adel, terminei o doutorado, passei no concurso, hoje nunca mais pesquisei nada. Ele serviu como um crachá para eu conseguir emprego e deixei de ser investigadora. Estou dizendo isso pelo seguinte, é comum os autores de doutorado assim, citar um monte de pensador, Hegel, Aristóteles, Kant, vai Descartes, cita o Freud, o Lacan, cita todo mundo. E fica a roda de todo mundo e nunca a roda de si mesmo. Então, aqui, Daniel, a gente começa a ver como é que o Machado está introduzindo o Tito à roda dele mesmo. Tá? Então, tem muitas maneiras de você ficar comentando o Machado, que uma é essa também, né? Ele ficou só a roda dele mesmo, né? Eu vou ficar em roda de mim mesmo, os outros que se fodam, né? Eu não vou ficar a roda de Marx fazendo revolução e levando tiro para a Sibéria. Então, você vê que interessante, quer dizer, ele tinha uma percepção, porque aqui também tem um dado, né? A gente, quando faz uma apresentação de uma tese de doutorado, isso aqui que nós estamos fazendo aqui hoje é uma tese de doutorado. Tá? Tese de doutorado é o quê? É quando você apresenta uma novidade que ninguém tinha visto antes, com todos os argumentos pendurados ali, você, bom, é convincente, né?
Um elemento convincente aqui para nós, que aqui no começo do conto, quando ele publicou esse separatório aqui, ó, onde não tinha em 62 e tem em 66, é que essa viagem à roda, né, que vai aparecer lá no Brás Cubas, quando ele começa o capítulo dizendo que ele viajou à roda de um monte de gente. Tem uma viagem milagrosa para contar aos leitores, ou antes, uma narração para transmitir, porque o próprio viajante é quem narra, então é ele a roda dele mesmo. E as suas impressões. Se a chamo milagrosa, é porque as circunstâncias em que foi feita são tão singulares que a todos há de parecer que não podia ser senão um milagre. Deve ser de fato um milagre, você está em cima de um palanque fazendo um discurso e a polícia te prender e levar para 4 anos de Sibéria, né? Ou conseguir derrubar o governo igual fez o Fidel Castro, né, em 59. Todavia, porque você lê um livro, é isso? Então eu vou lá derrubar o governo, porque o país vai ser meu. Todavia, apesar das estradas que o nosso viajante percorreu, dos condutores que teve e do espetáculo que viu, não se pode deixar de reconhecer que o fundo é o mais natural e possível deste mundo. Então, viajou em cima de um fundo, né? Suponho que os leitores terão lido todas as memórias de viagem. Todas. As memórias escritas. Aqui, Memória de Viagem é um livro, tá, gente? Os livros que a Cecília leu em Hoje das Donzelas são memórias dos escritores, né? Viagem na maionese, né? Ele está viajando na maionese. Pior que viajou na maionese, a Cecília leu e acreditou em tudo. Suponho que os leitores terão País das Maravilhas, isso mesmo. Ótimo. Lembra o Lewis Carroll, Alice, né? Que aquela é uma viagem de descoberta, né? Muito bem lembrado, Joelma. Obrigado pela colaboração. Eu não tinha pensado nisso, tá? Como que influencia a mente, né? Lá é uma viagem de maturidade, né? Assim, como é que chama? É um rito de passagem, que diz, né? Suponho que os leitores tenham lido todas as memórias de viagem. O Machado leu todas as memórias de viagem, ou ele procurou ler, para trazer essa notícia o seguinte: cara, cuidado para você não cair no conto do vigário, né? Desde as viagens do Capitão Cook às regiões polares, até as viagens de Gulliver, e todas as histórias extraordinárias, desde as narrativas de Edgar Allan Poe, que não tinha antes, ó. Tá? Ele passou 4 anos lendo, né, de 62 e 66. Era um rato de biblioteca, né, devorador de livros, o Machado. Então, ele leu Edgar Allan Poe e os contos de Mil e Uma Noites. Pois tudo isso é nada à vista das excursões singulares do nosso herói, a quem só falta o estilo de Swift para ser levado às mais remotas posteridades. Então, ele queria ser levado à posteridade. Ele está sempre mencionando o desejo dele de se tornar póstumo, Machado de Assis. Nesse comentário de terceiro, ele acrescenta esse vocabulário sempre, né? Ele está muito consciente, assim, da ideia dele, né? As histórias de viagem são as da minha predileção. Ó, tá vendo? Julgue-o, então, história de viagem é o que eu gosto de ler. A filosofia é uma história de viagem do Kant, por exemplo, né? Julgue-o quem não pode experimentá-lo. Disse o épico português, aqui eu acho que está falando do Camões, né? Quem não há de ir ver as coisas com os próprios olhos, da cara, divertem-se ao menos em vê-los com o olhar da imaginação muito mais vivos e penetrantes. Então, os olhos da imaginação são mais... É igual um pesadelo, né? Você vê muito mais quando está com pesadelo. É o que o Machado mais gosta de fazer, conto de pesadelo. Como é que chama? Uma Vida Eterna, né? A decadência dos grandes homens. Tem muita história assim que começa com um charuto, é um ópio, alguma coisa, e dorme, aí tem um pesadelo. Que é Isso. melhor do que usar, né, qualquer substância. É melhor do que usar qualquer substância. Você acaba sublimando isso, né? Você não utiliza, mas escreve a respeito. Olha aí. Então, os olhos da imaginação são muito mais penetrantes, né?
É melhor vê-los com os olhos da imaginação, né? O Machado usava muito rapé, né? Tem muitos lugares que tem um rapé, um pozinho que fazia assim, parece uma cocaína, né? Um cheiro que entrava no transe, relaxava, né? Então tá, viajar-se é multiplicar-se. O Adel, Fala. falo por experiência própria. O rapé é o fumo cheirado, né? E bate bem mais forte que o cigarro. É o fumo cheirado, beleza. Então você cheira o fumo e não fuma o cigarro. Que bom, hein? Mas devo dizê-lo com toda franqueza, quando ouço dizer a alguém que já atravessou por gosto 12 vezes, 15 vezes o oceano, não sei que sinto em mim que me leva a adorar essa pessoa. Ver 12 vezes o oceano, roçar-lhe 12 vezes a cerviz, 12 vezes admirar as suas cóleras, o mar revolto, né? 12 vezes admirar os seus espetáculos, não é isto gozar no verdadeiro sentido da palavra? Tá de gozação, né? Se em vez do oceano me falam nas florestas, então em vez de ir pelo mar, eu vou pelas florestas cheias de leões, florestas, e contam-se 1000 episódios de uma viagem através do tempo dos cedros e dos jequitibás, ouvindo o silêncio e as sombras, cobras, etc., respirando os faustos daqueles palácios da natureza, gozando, vivendo apesar dos tigres, das serpentes. Então o gozo pode mudar de aspecto. Aqui o gozo que está dizendo é assim, a aflição, né? Nossa, hoje boi ali, sobe na árvore. Então é um gozo e tanto esse, né? Deve ser bastante gozado até você ver, fugindo das... É um gozo verdadeiro a extensão da palavra. Que gozo maravilhoso, né? Tigres, né? Aqui é tigres, porque aqui no outro é que pode marcar, ó. Tigres, serpentes, que maravilha, né, rapaz? Você gozou, gozei, escapei da serpente, salvei minha vida. O mesmo se dá se a viagem for através dos cadáveres das cidades antigas, dos desertos da Arábia, dos gelos do norte. O Machado é isso aí, viu? Daniel fala assim, é cru, né, bicho? Quer sofrer? Vai. Tudo chama o espírito, educa, eleva e o transforma. Rapaz, depois daquela viagem, eu sou outra pessoa. Você viu o que? Eu vi um leão com uma bocona desse tamanho assim. É verdade? Aí a pessoa também aprende, né? Porque a experiência ensina através da dor, né? Das viagens sedentárias, só conheço duas capazes de recrear. A viagem à roda do meu quarto e a viagem à roda do meu jardim. Xavier de Mestre. E Alfonso Carr. Ora, com todo este gosto pelas viagens, ainda assim eu não desejaria fazer a viagem do herói desta narrativa. Viu muita coisa, é certo, e voltou de lá com a bagagem. Então, ele não gostaria de fazer a viagem que fez o título nessa narrativa. Aqui eu teria que, como pesquisador, tenho que confirmar, tá? Se o Machado estava se referindo a Dostoiévski ou não, ou é um chute do Adelmo, né? Só vai saber encontrando mais. O Machado, se ele tivesse vivo, a gente perguntaria a ele assim, o Machado, vem cá, você... Ele ia dizer, não, claro que não, Adel. Coisa da sua imaginação, rapaz. Eu sabia que Dostoiévski estava na Sibéria, não. É muita coincidência, né? Muita coincidência. Viu muita coisa, é certo, e voltou de lá. Eu vou deixar isso como interrogação. Os pesquisadores que se fodam, né, bicho? Eu não sou... Aqui não é tese de doutorado, porra nenhuma. Tem o valor de uma tese de doutorado, mas não é uma tese de doutorado. Para ter uma tese, você tem que comprovar tudo isso, citando, né? Ou dizendo, isso aqui é uma especulação. Alguém tem que confirmar. Deve existir algum registro no Rio de Janeiro. Chegou na imprensa do Dom Pedro II. Esses documentos devem estar guardados lá no Palácio Ipiranga, né? Em São Paulo, família imperial. Tem os arquivos todos. Vamos ver se chegou alguma notícia que Dostoiévski foi para a Sibéria porque foi suposto que ia matar o rei, o czar, né? Tá aí, Melk, para você pesquisar o resto da sua vida, tá? 40 anos pesquisando. Você vai lá em São Paulo, tem o Museu de Ipiranga, abre os livros todos, assim, cadê essa porra que a Adel disse um dia? Aí você passa 40 anos abrindo todos aqueles livros que não foram digitalizados, né? Então, o título vai fazer uma viagem pelo ar, porque a terra é horrível e o mar também.
No mar tem baleia, né? A embarcação vira. Na terra tem muitas cobras, muitos jacarés, crocodilos. Bom, aí saiu essa parte inicial de discussão milagrosa que difere de País das Quimeras que ele introduziu, então, essa ideia. Tá vendo que interessante? Que o Machado era esse homem sagaz, né? De onde que ele tirou tudo isso, Márcia? Você está acompanhando? Bom, não sei se ela está aí, né? A Márcia saiu, né? Ele está ocupado. Ô, Daniel, você consegue falar ou está com vergonha de abrir a boca? Pode escrever no chat. Rapaz, como é que esse homem viu tanto, teve toda essa sagacidade, né? Aqui eu disse que não ia ler o conto de hoje. A parte mais que tinha mais que a gente mostrar, eu já mostrei. O que tem fora disso aqui, Mel, que você chegou atrasado, é que o Machado cita o Marx em 64, tá? Cita não, ele faz um comentário de uma peça de teatro que apresentou o comunismo no Rio. E tem um texto dele de 61 dizendo que talvez as mulheres ficariam no futuro uma revolução igual estão fazendo hoje. Em 68 surgiu um livro de uma feminista no Rio de Janeiro. Então, por detrás dessa coisa do Pílades e Orestes, assim, que são dois amigos, vai ter uma ideia marxista aí que até agora eu não tinha nunca mencionado. Eu, né? Me dá a impressão, então, que sempre que duas pessoas se aproximam, havendo algum interesse do menor de tomar as coisas do maior, igual em Almas Agradecidas, Ares e Vergueiros e um monte de outros contos, quando um percebe que o outro não está percebendo, ele vai lá e pega a carteira do outro. Nisso tem, então, um movimento marxista, que é você tomar o lugar do outro para ficar mais poderoso que ele. Tá? O Machado traz a ideia de Marx para o âmbito privado da vida pessoal, né? Que é o comunismo hoje. Tem diversos livros já hoje aí de assim, feminismo marxista. A mulher é o operário, o marido é o patrão, ela vai dar empoderamento em cima dele, depois está ali Maria da Penha. Então tem uma ginástica mental acontecendo aí no feminismo marxista, né? E a gente está percebendo que o Machado mais ou menos notava isso lá antigamente, quando notou através da dupla Pílades e Orestes, que é amigos inseparáveis. Quando um amigo se aproxima do outro, é mais fácil você dar o tombo no amigo do que no estranho, porque o estranho você está sempre armado contra ele. Mas alguém da família, o filho, o irmão, o parceiro, você confia um pouco mais achando que pode, e quando vai ver, é tarde demais. Essa passagem aqui da viagem à roda, né? Agora a gente vai abrir aqui um arquivo, antes de encerrar, porque já são 9h30, né? Ô, Adel, mas essa situação hoje foi pior do que no ponto lá da carteira? E, Essa situação aí do Pílades e Orestes foi pior do que do conto da carteira? pois é, você é grande leitor, né, rapaz? Você já leu o conto da carteira, né? É mais ou menos isso. Que o capítulo do livro lá, Pílades e Orestes, né, aconteceu em Almas Agradecidas, né? Ares e Vergueiros. E eu vou te passar para você ler agora que você está retomando aí esse posto, né? Você podia modificar o dia da terapia da quinta-feira com o horário que você entrasse às 8, se for possível, né? Deixa eu ver aqui o Brás Cubas, hein? Vou botar assim que é melhor. Não sei se os colegas estão acompanhando, mas o Brás Cubas tem um mistério nele que eu perguntei ao Vitor, ele disse, não, isso aí já repararam, Adelmo. Isso aqui já repararam, né?
É fato que já repararam nisso, mas não repararam que a edição comentada está bem feitinha, trabalhosa pra caramba. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tá? Quarta edição, a gente vai ler. Essa quarta edição é de 1899. O Machado estava tão assim carinhoso com essa obra, e 18 anos depois de publicada, na quarta edição, a edição de 1899, tá? Ele fez esse prólogo aqui, tá? Um prólogo é um esclarecimento ao leitor, né? E que dá algumas dicas do interior da obra. Um prefácio não, é diferente. O prólogo ele antecipa o conteúdo, uma parte do conteúdo, né? Minúsculo, só um comentário rápido. É como se fosse dar o que chama de spoiler. A primeira edição de Memórias Póstumas foi feita aos pedaços na Revista Brasileira nos idos de 70. Tá? Postas mais tarde em livro, corrigi o texto em vários lugares. Agora que tive de o rever para a terceira edição, emendei ainda alguma coisa e suprimi 2 ou 3 dúzias de linhas. Por isso que tem esse comentário aqui mostrando onde que alterou. Vou ler o Brás Cubas. Faz anos que vi, eu li, agora você vai ler com outros óculos, né? Postas, agora que tive de rever, emendei. Assim composto, sai novamente à luz esta obra de alguma benevolência parece ter encontrado no público. Capistão de Abreu, noticiando a publicação do livro, perguntava, as Memórias Póstumas são um romance? Porque se o herói principal é um adultério, né, um casal adúltero, como é que pode isso ser um romance? Macedo Soares, em carta que me escreveu por esse tempo, recomendava amigamente as viagens na minha terra. Ao primeiro respondia já o defunto Brás Cubas, como o leitor viu e verá no prólogo dele que vai adiante. Então, o autor morto responde ao Capistão de Abreu, dizendo que não é um romance, né? Ou é um romance realista, então, né? Romance realista é um negócio estranho, mas é. Ao primeiro, então, o Capistão de Abreu, o próprio Brás Cubas, que morreu, diz: o Machado tem esse jeitão de dizer, tá, o Capistrano, pergunta ao Brás Cubas, ele que narrou o livro, não fui eu, não. Quanto ao segundo, que é o Macedo Soares, assim se explicou o finado, também explicou o Macedo. Trata-se de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne ou de um Xavier de Mestre, não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Então, essa pergunta é Machado dizendo que foi o Brás Cubas, o defunto, que respondeu ao Macedo Soares, quando perguntou se é viagem da roda de minha terra. Você leu isso em Viagem da Minha Terra, Machado? O Brás Cubas vai dizer que não, Macedo. O Machado fazia petalogia, assim, ao vivo e a cores, né? O que está dentro do livro, né? Não é o Machado dizendo, é um livro que está dizendo, né? Toda essa gente viajou, isso que é bonito, ó. Aí ele volta lá em 1866, quando ele fez aquele novo início de Excursão Milagrosa, só que modificado. Muita gente viajou. Xavier de Mestre viajou ao do quarto, Garré na terra dele, Sterne na terra dos outros. Brás Cubas se pode dizer que viajou a roda da vida. Eu viajei a roda de mim. Indo à infância, ver como é que o Plácido não conseguia ser homem quando adulto. O que faz do meu Brás Cubas um autor particular é que ele chama de rabugens de pessimismo. Tem na alma deste livro, por mais risonho que pareça, um sentimento amargo e áspero, que está longe de vir dos seus modelos. É taça que pode ter lavores de igual escola, mas leva outro vinho. Então, a taça de vinho amarga, né? Não digo mais para não entrar na crítica de um defunto, que se pintou a si e a outros, conforme lhe apareceu melhor e mais certo. Aqui o Machado, então, faz o seguinte, ele joga toda a responsabilidade por conta do defunto autor.
Aqui nós vamos encerrar, então, por hoje. A gravação, né, 9h40. Quem está tendo a oportunidade? É o primeiro romance espírita, né? Psicografado. É boa ideia também, tá vendo? O acréscimo aqui do Adriano, comentário dele. Primeiro romance espírita. É interessante esse comentário seu, que tem coisas que a gente não pensa, né? Nem tudo. Eu não pensava aqui em Alice, né? Como sendo uma viagem. E o leitor vai ler a, a maturação da menina. Agora tem outro comentário bom aqui, tá vendo? Machado é Chico Xavier e Cubas é André Luiz. Porque em 76, quando o Allan Kardec estava chegando ao Rio, o primeiro livro dele, Machado publicou A Visita de Alcibiades. E também, um pouco antes, tinha publicado A Decadência dos Grandes Homens, onde ele fala da metempsicose, da reencarnação de Júlio César em um gato, e o Marco Bruto era o rato, transformou-se em rato, e o gato comeu o rato. Vingou-se de uma morte acontecida em Roma. O Melk, que começou a ler esse conto, e achou interessante, não tinha pego essa manha, esse jogo que o Machado fez, da vingança, porque quando ele se apresenta como Bruto, né, Marco Bruto, ao médico, lá no café, e depois dorme e tem um sonho, vem a vingança do gato sobre o rato. E o Machado queria mostrar assim: o Marco Bruto matou Júlio César por ele ter atravessado o Rubicão, expandido o Império Romano, se tornado rei, não queria mais ceder à democracia. Tem comentadores que dizem que o Marco Bruto fez um gesto nobre, matando o pai. Devolveu ao Império Romano o poder de governar, que não era só do imperador. Então, tem duas versões, né? Foi bom ter matado Júlio César pelo crescimento exagerado da Itália, né, do Império Romano, tomando a Gália na travessia do Rubicão. Ele foi um gesto corajoso. O Machado elogia bem esse gesto e também ele pensa bem esse gesto. Assim, como é que eu faço para atravessar o meu Rubicão na minha vida, né? Todos nós temos o Rubicão atravessado durante a vida. Eu vou fazer alguma coisa a mais na minha vida do que ser um simples mendigo, ou sei lá o quê. Agora que eu tenho a inteligência, que eu adquiri esse pulo do gato, eu vou ver o que eu faço para criar um elemento diferencial em meu favor, né? É o pensamento do Machado. E ele conseguiu fazer isso, né? Ele usou, então, o narcisismo dele, o conhecimento cultural inteiro, para dar esse pulo do gato durante um período de quase 50 anos escrevendo livros. Mas esse comentário dele aqui, então, do Adriano, dizendo: o Machado seria uma espécie de um homem que encarnou a cultura inteira, né? Teve essa visada que o Drummond de Andrade diz: muitos leram da vida um capítulo, você leu a vida inteira, né? Leu todas as vidas. É um exagero. Mas como o Machado criou uma psicologia para consumo pessoal durante a produção da obra dele, ele foi o primeiro a tirar benefício dela, né? Entregou ao leitor, falou assim: ó, tem aí, quer aproveitar, aproveita, né? Mas ele fez uma psicologia de consumo próprio, né? Tirou benefício dela, porque ele foi estudando esse movimento para subir degrau por degrau até chegar ao topo, né? Então, esse modo de ler o Machado de Assis, ninguém vai ver em lugar nenhum, porque não é dessa maneira que ele é lido. Eu acho assim, deve ser triste a pessoa que dá aula de segundo grau, assim, igual a moça que terminou o doutorado, né, professora. Ela vai ler o Memórias Póstumas durante 30 anos, dando o curso daquilo, interpretar o texto, sempre daquele mesmo jeito, convencional. Então, Brás Cubas foi para a Europa, quando ele voltou, ele abraçou o Quincas Borba, que tomou o relógio dele, mais na frente e tal, aqui, o que é isso? É filosofia do humanitismo, o que é isso? Quincas Borba. Então, ela vai dar aula do livro, a superfície do texto ali só. O que está debaixo, ela não, nem ela conheceu. Tá? Então, você pode dar o Brás Cubas, uma aula de Brás Cubas e Bentinho, narrando como ele é na superfície do texto e fazendo alguns acréscimos.
do que está fora do texto ou abaixo do texto, como a gente viu hoje em País das Quimeras e na nova edição chamada Uma Exposição Milagrosa. Aqui o monólogo dura quase 2 horas, né? 8h45. Obrigado por ter vindo, Melk. Você querendo ver amanhã, vai estar disponível a primeira parte de 1 hora, tá bom? Aqui tem alguém acompanhando, vamos ver se Beleza, tem, né? Adelmo. Sua, Pronto. sua internet está cortando um pouquinho, Adelmo. Tá fraca, né? Hoje a ligação, Isso. aquela ligação que você fez aquela hora continua. Joelma, estava cortando para você a internet um pouquinho? Ah, não? Bom, pode ser também da sua região, Melk, na ligação aqui de Vitória com Minas, tá? Bom, vou dar uma boa Pode noite ser. então. Vou dar uma boa noite. Juliano, obrigado por ter vindo. Ricardo, Adriano, Daniel. Quer falar alguma coisa? Melk, tem interesse em alguma pergunta? A exposição é longa, mas é interessante, né? Boa noite, Joel. No momento era só, Adelmo. Eu vou tentar mudar o dia da sessão para poder comparecer na reunião inteira, nas quintas. Valeu. Não sei se você percebeu, assim, tem muita coisa nova aqui. Aqui vão ficar muitas teses novas para futuros pesquisadores nesses YouTubes que estão sendo salvos aqui na internet, tá? Quem não tiver acompanhado aqui na leitura enquanto estamos, quem vier descobrir depois, poderá ver esse YouTube e servir, porque isso aqui é material que serve uma tese de doutorado, porque não foi publicado, então ainda está virgem de ser publicado. Qualquer pessoa que pegar isso aqui pode ir lá desenvolver o texto, né? Vai ter um trabalho enorme. Fala fazer doutorado como se fosse ali comprar um maço de cigarro, não é isso. É muito tempo, preparo e tudo, mas tem a ideia, né? Porque você vai fazer um curso desse muitas vezes, você não tem a ideia. Bom, vou dar para o encerrado. Obrigado, então, Adriano. Vou encerrar aqui a gravação. Estou ficando rouco também.